Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Dessa vez vamos reagir do programa Linha de Passa sobre essa vitória do Flamengo fora de casa diante do Bahia, né, 3-2. Uma péssima atuação do Flamengo. O Flamengo teve 5 jogadores lesionados, né, após a partida. 5 não, 4. E o Thiago Maia, ele pediu pra sair, né. Então, vamos dizer assim, na conta 5. Como um time tem 5 jogadores lesionados, né? Ou sentir algum desconforto muscular, né? É incrível o que está acontecendo no Flamengo, sinceramente, né? A gente sabe que a preparação do Flamengo física, o condicionamento físico dos jogadores esse ano não é o ideal, mas em questão de DM, departamento médico, o Flamengo está dando aula, sinceramente. E agora o próximo jogo é contra o Fluminense e vamos ver qual os jogadores vai estar disponível para a próxima partida, que já é na terça-feira, dia 16, né? Vambora para mais um vídeo, vai deixando aquele seu like maroto aí, o like ajuda demais. Like, crédito já é ESPN no Brasil e vambora para mais um vídeo. Tamo junto. O Sampaoli surpreendeu a todo mundo, né? O time, olha essa tela aí, ó. 5 substituições no intervalo. E o Data ESPN foi atrás da informação, professor. Pela primeira vez na história do Brasileirão, um time fez 5 substituições de uma vez durante o intervalo de um jogo. Substituições é uma coisa muito recente, né? Da época da pandemia para cá, verdade, que tem essa permissão. A gente vê muito isso em amistosos, né? Aqueles jogos de pré-temporada, sai um time inteiro, 11 e entra um 11, né? Agora, o Sampaoli explicou que foi necessidade, que foram pedidos, não era exatamente o plano do Sampaoli, mas se tinha um técnico que eu tivesse que apostar meu dinheiro, esse cara vai fazer 5 substituições no intervalo, seria o Sampaoli. É um cara que eu imaginava, esse talvez tenha a capacidade, a ousadia. Mas não seria uma ousadia inteligente, né, Bubu? Porque, assim, seria um absurdo fazer isso por escolha. O Sampaoli falou, tá falado, ninguém vai discutir a palavra dele. Tá? Agora, também é estranho que dos 5 jogadores que pediram para que a alteração fosse feita, os 5 pudessem esperar até o intervalo para dizer, olha, agora eu preciso sair porque eu estou machucado. Em geral, a gente sabe que substituição por lesão, quando ela acontece, ela precisa ser feita, né, no momento que o jogador sente ali um problema muscular. Então, acho que até no caso do Thiago Maia, estava sentindo dores, etc. e tal, mas aí eu entendo completamente a revolta, porque a gente viu ainda no intervalo do jogo toda a revolta do torcedor rubro-negro, completamente compreensível, porque, sinceramente, é muito estranho que todo mundo espere o intervalo para dizer que quer sair. Aí acho que soma-se a isso essa característica do Sampaoli que você falou, e assim, a ideia geral era, ele fez as 5 substituições porque quis fazer, talvez porque está rodando, pensando no Fluminense, mas acho que assim, a palavra do Sampaoli não pode ser discutida. A única questão é que assim, o cara, para quem o dedo estava apontado naquele momento, era o Sampaoli. E pode até ser pelo que foi o jogo e o segundo tempo com 2 a mais. Mas no momento em que vem a informação de que as 5 substituições foram por lesão, o dedo vai ser apontado agora para um outro departamento que não é para o técnico, mas é para o departamento fisiológico, médico, de preparação física, porque todo mundo pedir para sair por incômodos musculares, por lesões musculares, quer dizer, o dedo só muda de direção então, agora. O que não assusta, porque eu até essa semana estava comentando, até postei na rede social. Outro dia o Gerson pediu para sair no aquecimento e não voltou ainda. Verdade. Na quarta-feira, o Pedro, com 5 minutos, bate um pênalti e, ao bater o pênalti, pede para sair. Verdade. Com uma contusão diferente que daquele tinha. Ele já sai mancando, já quase não comemora. E agora foi pareceu ser um problema muscular na virilha. Com uma contusão diferente que daquele tinha. Ele já sai mancando, já quase não comemora. E agora foi pareceu ser um problema muscular na virilha. Então, tem alguma coisa acontecendo com o elenco do Flamengo. Corrobora, né? O que você está dizendo esse histórico recente corrobora a versão de que todo mundo pediu para sair no intervalo por causa de lesão muscular. Tá todo mundo se machucando. Toda semana aparecem 2, 3, agora 5. De uma vez só. Inclusive, o goleiro. Rodrigo, o Davi Luiz no intervalo
Ele dá entrevista ali na transmissão e diz que já estava sentindo ali. Ele fala, sentindo dor na posterior. Só para completar, professor, que o Flamengo fez uma postagem depois do jogo explicando as lesões dos jogadores. Está lá no Twitter do Flamengo. Nominando as lesões. Né? Everton Cebolinha. Os jogadores Everton Cebolinha com entorse no tornozelo esquerdo. Matheus França com pancada no joelho. Davi Luiz com dores no músculo posterior da coxa direita, como ele mesmo falou no intervalo. Matheus Cunha com dores no quadril e na coxa direita. Que coisa. Serão reavaliados amanhã. Já Thiago Maia sentiu desgaste e pediu para ser substituído, professor. Mas o que pega mesmo é que o time no segundo tempo morreu. E quem entrou comprometeu. Né? A falta que sai o segundo gol do Bahia, inclusive o Vidal não só faz a falta como toma o amarelo. Na minha opinião, o Santos falha. A bola passa no meio dele. Falhou, sim. Foi em cima dele o chute. E o Flamengo inexistiu no segundo tempo como... Era um risco, né, gente? É meio time. São 5 caras. Mas não pode cair assim, Celso. Assim, você muda meio time, você ganha, pelo menos na questão física. E assim, sinceramente, o Thiago Maia com desgaste pediu para ser substituído. É o seguinte, o time está tendo que fazer 4 substituições por motivos físicos, por lesão, no intervalo do jogo. Aguenta aí, você falaria. Aguenta um pouquinho mais. Eu tenho um Arrascaeta que é o grande nome desse time, que é um jogador importantíssimo, que acabou de voltar de lesão, que está voltando aos poucos, que talvez não tenha condição de jogar 90 minutos. Então, assim, eu discuto um pouco assim, o quanto dessas substituições todas precisavam ser feitas tão imediatamente, porque... o Flamengo correu muito risco. Aí não estou falando só do risco também de você perder alguém por lesão. A gente viu a Arrascaeta com câimbras no final do jogo, né? E para a sorte do Flamengo essas câimbras não aconteceram antes. Agora, independentemente dessa questão das substituições, o que não dá é para o Flamengo se comportar do jeito que se comportou com esses caras. Quer dizer, quase levou o gol de empate com 2 jogadores a mais. Mas 2 ou 3 vezes, Abel. Assim, é uma loucura isso. 2 ou 3 chances o Bahia teve no final do jogo, com 2 jogadores a menos do que o Flamengo dentro de campo e já há alguns bons minutos. Então, assim, já no final do jogo, teoricamente, o desgaste dos jogadores do Bahia ali, correndo por 2 a mais, tinha que ser muito maior. Não podia acontecer. Aí eu entendo completamente a revolta do torcedor rubro-negro, todas as cornetas que a gente leu em rede social, porque e critiquei, por exemplo, as vaias ao Davi Luiz, que a gente ouviu no Maracanã no meio de semana, não fazia sentido nenhum vaiar o Davi Luiz entrando no jogo. Aliás, o cara que foi vaiado hoje fez gol, deu assistência e tal. Agora, hoje, o torcedor tem todo o direito do mundo de se indignar com o que foi o jogo, especialmente o segundo tempo com 2 jogadores. Até porque o Bahia, mais do que perder 2 jogadores, o Bahia perdeu um setor. O Bahia perdeu toda a zaga. O jogo acaba com jogadores improvisados como zagueiros, né? O Bahia começa com 3 zagueiros, depois desmancha. O Rezende e o Canu, né? O Rezende e o Canu em 3 minutos. E mesmo assim o Flamengo, um jogo que jamais esteve fácil esse jogo. Mesmo as tais das 5 substituições são feitas com 3-1, enganoso porque era o torcedor, eu imagino que o torcedor rubro-negro ele fica pensando, se jogar assim como jogou no segundo tempo contra o Fluminense, ou que já é o próximo jogo, ou em outros jogos contra o Botafogo, vai rodar, né? O Flamengo ficou quase 50 minutos com um jogador a mais. Ele tomou um gol do Botafogo quando o Botafogo tinha um jogador a menos. Contra o Racing, ele também jogou uma boa parte da partida com um jogador a mais. Acabou cedendo o empate no final. Está sendo uma coisa recorrente. Se você pegar os minutos em que o Flamengo tem superioridade numérica, ele não consegue uma supremacia, né? um placar favorável em cima de todo tipo de adversário. Nitidamente desequilibrado no aspecto físico e médico, por consequência. Nitidamente. Ele não consegue ser um time intenso, que sobe marcação, que compacta, que tem transição rápida. Ele não consegue, né? Ele tem muita qualidade individual, né? Alguns jogadores que conseguem fazer a diferença. Cebolinha tem jogado bem. No meio de semana o Arrascaeta jogou muito bem contra o Goiás. Então, aqui e ali, consegue criar situações. O Ayrton Lucas tem tido uma temporada regular no bom sentido, né? Regularmente boa, mas o coletivo continua lento, pesado e se machucando o tempo todo. Só queria fazer um parênteses, que a gente está falando do Flamengo. Fique à vontade. Que bom jogador é o Cauli, né? Muito bom jogador o Cauli, jogador do Bahia, que é o cara que constrói o lance do primeiro gol do Bahia ali, né? Ele recebe, devolve, tabela, lindo gol, e tal.
E uma dessas oportunidades aí citadas, já com 2 jogadores a menos, é ele que também finaliza, mas ele participa da construção. É um jogador brasileiro que nunca tinha jogado no Brasil. Foi para a Alemanha muito cedo, muito jovem ainda, se desenvolveu por lá. E tem sido, para mim, o melhor jogador do Bahia e alguém que merece que a gente fique de olho. Prestar muita atenção nele. Ficar de olho ali, ó. Esse Bahia e Flamengo parece um pouco Grêmio e Corinthians, né? O Bahia com esse azul meio mais claro. É o City, não é o Grêmio. É o City. O Flamengo... É o Bahia City, amigo. Esse Desde que uniforme assinou com o Grupo City, ele passou a usar isso aí. Esse uniforme do Flamengo foi inaugurado hoje, né? É a camisa 2 nova do Flamengo. Olha, esse daí que eu tô falando, tá com a bola. O Cauli. É ele que toca pro Tassiano? Ele toca pro Tassiano e o Tassiano toca pro Biel. Esse é o lance mais coletivo de todo o jogo. Assim, tava longe de ser um jogo em que taticamente as equipes estavam bem posicionadas, que estavam marcando bem, pelo contrário, estavam marcando muito mal, mas estava divertidíssimo, né? O jogo no primeiro tempo, chances para os dois lados, as duas equipes produzindo muito, com muita liberdade, com muito espaço. Então, acho que essa é uma preocupação do Flamengo, né? Olhando até para o que foi o jogo contra o Goiás, né? Que a gente imaginava que não ia conseguir criar muito contra o Flamengo, os times estão conseguindo criar. E aí agora vamos ver como o Flamengo vai se comportar diante de um Fluminense muito mais poderoso ofensivamente, né? Talvez o time que ofensivamente mais produz no futebol brasileiro. Exageradas ou com razão as reclamações do Bahia em relação à arbitragem, professor? Muito confusa essa arbitragem, né? Não foram só as expulsões, foram cartões amarelos para metade dos 22 jogadores. Árbitro que se perdeu completamente. Não, mas aí, Celso, a gente precisa falar desse cara. Esse Paulo César Zanovelli, assim, é um negócio... Esse cara, desculpa, eu não costumo nem fazer isso, porque eu acho que... Mas é o tipo de arbitragem terrível, prejudicial, maléfica para o futebol brasileiro. Em relação... É bom lembrar, os 2 jogadores do Bahia que foram expulsos, né, zagueiros, tomaram cartões por reclamação. Esses cartões são inadmissíveis. Culpa... Eles reclamaram para tomar cartão mesmo. O Canu, inclusive, toma o amarelo reclamando da expulsão do Rezende. Sim. Agora, exato. Agora, fecha esse parênteses, O que esse cara gosta de mostrar cartão é um desserviço ao futebol. A gente elogia tanto, né, a postura dos árbitros da Premier League, o padrão que existe ali, em segurar o jogo, em deixar o jogo correr, em não querer se transformar num protagonista da partida, e ele consegue sempre ser protagonista da partida, essa máquina de distribuir cartões. Esse é o cara das 2 expulsões absurdas no meio de semana no jogo entre Fortaleza e São Paulo. E aí até encontrei um post do Sávio, nosso ex-companheiro, Sávio não, Sálvio, né? Falei Sávio, né? Do Sálvio, dizendo o seguinte, ele já sabe que vai apitar os 2 jogos. Então, porque eu me surpreendi ele estar escalado em Bahia e Flamengo depois do que ele fez na partida entre Fortaleza e São Paulo, aquelas 2 expulsões absurdas, né? Que lances parecidos para mim com esse segundo. Até acho que aqui existe um movimento. Aí a gente pode discutir, para mim, a segunda expulsão, ela é muito discutível. Por quê? Porque para mim, toda vez que um jogador tomar uma porrada no peito e levar a mão... O Gabigol faz uma cena, mas é típico do jogador brasileiro, né? Ele atinge o Gabigol, mas o Gabigol faz isso. Mas ele atinge aqui, o Gabigol se protege aqui. Então, assim, isso daí a gente tá... O Tite foi assim no Fortaleza. Caiu com a mão no rosto, lembrando o Rivaldo na Copa de 2002. As 2 expulsões em Fortaleza e São Paulo foram mais absurdas ainda, mas nessa daqui é engraçado que eu estava até conversando com a Dani no ESPN FC de sexta-feira, que a gente falou, toda vez que um jogador é atingido no peito e levar a mão para o rosto, ele está simulando. E se o jogador está simulando, na verdade é ele que vai merecer um cartão, porque ele está tentando induzir o árbitro a um erro. E isso virou um padrão no futebol brasileiro. Qualquer toque em qualquer lugar, os jogadores levam a mão ao rosto, até porque eles sabem que para o cartão amarelo, que é o que gera esse tipo de ação... Não tem VAR. Não tem VAR. Não pode ter VAR. Então não tem nenhum problema. O cara sabe, bom, isso aqui eu posso simular, que ele não vai lá olhar para o VAR, como acontece hoje, por exemplo, no caso de um pênalti. Né? Então é algo que precisa ser melhorado, mas esse árbitro especificamente, aí não estou nem falando de Bahia prejudicado, Flamengo beneficiado, eu estou falando do que ele como ele apita. É uma conduta dele, não vê camisa. Na verdade, ele tem um problema nos cursos de arbitragem, sempre se avisa os candidatos a árbitros, né? Não use o cartão como uma arma.
E ele usa o cartão como Então, uma arma. mas aí, vamos lá. Eu entendo que ele esteja fora da curva. Mas o cartão por reclamação não foi uma instituição da CBF no início do campeonato? Sim, é uma recomendação. Sim, mas o Não sei problema nem se é pra uma mim- recomendação, se é uma ordem. É importante você falar isso porque eu defendo pra caramba o cartão da tolerância zero de reclamação, porque acho que só assim a gente vai acabar com a reclamação. Mas o dele não é de reclamação. Não, Teve mas um cartão pro ali jogador. teve um que foi, o primeiro foi. Não, e eu falei, os dois merecidos. Para os dois jogadores do Bahia que reclamaram, mereceram os cartões por reclamação, porque esse é o padrão. Mas teve um cartão para o jogador do Flamengo também, já no final do jogo, não lembro se foi o o Everton. Lucas, foi o Everton. Acho que foi o Agora, Everton só uma dúvida. Ele adora Completa dar rapidinho que eu cartão, preciso cara. chamar o intervalo. Por que ele não é suspenso ou rebaixado? A Edna foi. A Edna teve uma atuação ruim no jogo do Flamengo e ela foi punida, né? Acabou sendo descartada ali dos principais jogos do campeonato. Ele teve uma atuação no meio de semana que revoltou os dois times. Fortaleza e São Paulo ficaram revoltados com a arbitragem dele. E foi Ele premiado. já com estava o jogo. escalado, é isso que eu falei. O Sálvio disse que ele já estava escalado para os dois Será jogos. que agora... Tem uma resposta pra você, muito- Dois pesos e duas Muito medidas. provavelmente. Tem uma resposta que é clara, óbvia, nítida, sei lá qual é a palavra. A visão em relação à mulher apitando é diferente. É isso. A mulher não pode falhar. O homem pode falhar 50 vezes que continua. É isso. Ou não. É isso. A Edna apitou hoje o jogo do Fluminense com o Cuiabá. Mas depois de um a tempo, Edna né? erra bem também, mas eu acho que nesse caso específico, talvez tenha a ver com isso. O cara, e inclusive no post do Sálvio no Twitter, ele diz, está faltando árbitro. Tanto que Em número. em número. Em número. E tanto que esse cara já sabe que vai apitar o jogo do final de semana Ele entre continua. Bahia e Flamengo. E para que eu não seja suspenso, eu chamo o intervalo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu, desempenhou um péssimo resultado, mas eu vou concordar com o Jean Oddi aí, né? Ele chegou a citar sobre o arbitragem, o juiz. Eu nunca vi um árbitro que dá tanto cartão como esse cara dá na minha vida. Sinceramente, a quantidade de cartões que esse cara dá é brincadeira, né? Já teve no jogo de meio de semana, né? Entre Fortaleza e São Paulo, eles comentaram. E agora contra Bahia e Flamengo, né? A quantidade de cartões que ele dá é uma barbaridade, né? Todo mundo tava dizendo que os jogadores simulavam não, faziam uma falta, né, para ganhar cartão amarelo por causa de esquema de aposta. Por que não o árbitro também pode estar envolvido em esquema de aposta de cartão? Só o jogador. Porque pela quantidade de cartões que ele dá, é um absurdo. O árbitro também não pode estar envolvido em esquema de aposta, não. Tô acusando ninguém, mas não pode também estar, não. O jogador recebe muito mais que um árbitro. Óbvio, não são todos os jogadores, né? Geralmente ele Série A, B, C estourando ali. Mas um árbitro também pode estar envolvido, entendeu? Pela quantidade, principalmente um árbitro que dá tanto cartão, pode estar também, né? Mas é aquilo, né? Espero que não. Mas é isso aí. É aquilo. Agora o próximo jogo contra o Flamengo é contra o Fluminense. Se o Flamengo continuar mostrando essa lentidão da transição do setor de defesa para o ataque contra o Fluminense, vai ser difícil. O Flamengo teve 5 lesionados no primeiro tempo. É uma coisa incrível. 5 jogadores lesionados, 4, né? E o Thiago Maia desgaste. Então ele pediu passeio porque estava muito desgastado. Então, se a gente pegar um contexto geral, 4 lesionados e um desgaste. Então, aonde está o erro aí? Preparador de goleiros. Preparador físico. Fisiologia. Porque uma coisa não está certa. Jogadores se lesionar até goleiro, tá certo. Pedro já se lesionou, depois teve o Gerson no aquecimento. Uma coisa não tá certo. Então é aquilo. Uma coisa não tá certo, isso é nítido, né? Eu cheguei a falar aqui. Mas é isso aí, não vou me estender muito aqui não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu quero saber a tua opinião em relação a isso aí. Acho que é a primeira vez que eu vejo 4, 5, se a gente entra no contexto geral ali. Até o Thiago Maia teve um desgaste, né, muito grande, acabou pedindo passeio, mas 4 jogadores, incluindo o goleiro, se lesionar é uma barbaridade, meu filho. Um absurdo no Flamengo que tá acontecendo, né? Alguma coisa de preparação física dos jogadores não estão sendo bem feito, né? A fisiologia tem que ficar de olho nisso, né? Não a fisiologia, mas os dirigentes do Flamengo tem que ficar de olho nisso, São Paulo, porque tá difícil, né?
começar a perder jogador importante aí agora em reta final de temporada, a gente tá na metade mais ou menos, né? Então, isso pode complicar a vida do Flamengo mesmo tendo um elenco grande, entendeu? Mas é aquilo, né? Agora vamos esperar o que vai acontecer, se alguns jogadores vão conseguir se recuperar a tempo para estar disponível, né? Para poder enfrentar o Fluminense. Deixe seu like aí, a sua inscrição ajuda demais, tamo junto. Dia 14 agora de maio é o meu aniversário, então se você puder me ajudar deixando o like aí, ficarei agradecido. Tamo junto e a nós, valeu! Aí, você quer me desejar os parabéns nesse dia 14 de maio? Só deixar o like já me ajuda demais. Tamo junto, valeu!